Almoço de Domingo é o mais recente livro de José Luís Peixoto. Um livro que tem origem nas conversas que o escritor foi mantendo com Rui Nabeiro, o célebre empresário do Campo Maior. Aos 90 anos de idade, Rui Nabeiro tem hoje o seu nome marcado a letras de ouro, não só na história do Alentejo, mas também em todo o país, graças à sua visão empresarial, que o tornou no magnata do café em Portugal. Um romance que, partindo da pobreza alentejana do dialbar da ditadura, nos ajuda a compreender parte da história do século XX português. Olá, José Luís, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, é um prazer tê-lo aqui connosco. Está tudo bem, obrigado. José Luís, eu li o livro, gostei muito, como sempre, Muito obrigado. como sempre que leio um livro do José Luís Peixoto. Bem, mas este livro é uma biografia, um romance, uma biografia romanceada? O que é, segundo o autor? Bem, eu considero este livro não tanto uma biografia romanceada, mas sim um romance biográfico. E faz aqui muita diferença onde se coloca o adjetivo e o substantivo, porque, claro, o adjetivo acaba por ter aqui predominância. E, efetivamente, este livro, apesar de partir das memórias de Rui Nabeiro, de eu ter trabalhado esse património, digamos assim, narrativo e de ter tido acesso às lembranças dele, de ter falado muito com ele e disso ser muito marcante, a verdade é que eu depois tive de trabalhar isso para construir este livro e tomei algumas liberdades na forma como organizei o livro e tudo isso. E, ao mesmo tempo, também considero que é um livro de ficção porque a própria memória é uma ficção. Ou seja, claro, aquilo que nós recordamos também nem sempre é absolutamente mecânico na forma como reproduz o passado. E, nessa medida, também achei que esse era o lado predominante. Além de que, eu não sendo um historiador e sendo um escritor, trabalhando com a literatura, também sinto que na literatura esse aspecto da ficção é o que faz mais diferença, não é? Porque se fosse no caso da história, por exemplo, então iria tentar fazer exatamente uma biografia que, a meu ver, é um livro que já busca esse caráter inequívoco. Claro, claro. Mas falemos então desta questão da memória, que é claramente um dos temas fulcrais deste livro, e a memória, como o José Luís disse, é sempre subjetiva, não é uma coisa objetiva. Claro, a forma como nós olhamos. Ainda por cima, digo eu, quando não é bem o biografado, mas o Nabeiro, Rui Nabeiro, o protagonista, sim, tem 90 anos de idade. Portanto, por entre tantos momentos em que ele viveu, ele nasceu em 1931. Ele fez mesmo agora, no final de março, 90 anos. Portanto, vai de 1931. Estamos ali na altura, no começo da ditadura. Vai por ali fora, 25 de Abril, tal, contrabando, pobreza. Ele tem origens humildes. Como é que foi difícil escolher os momentos que deviam ser retratados no romance? Imagino que eles teve aí uma escolha, não foi? Não se pode retratar tudo. Foi difícil porque são muitos, não é? É uma vida repleta de circunstâncias excepcionais. Eu posso, por exemplo, até referir, porque acho que vem um pouco a propósito, que ele me contou que quando, por exemplo, ainda era jovem e até já com uma certa idade, mas quando, por exemplo, ele estava envolvido na questão do contrabando, que ali foi muito importante, por exemplo, que chegou muitas vezes a ajudar pessoas que iam justamente a passar a fronteira a salto, não é? Como se costumava dizer, para a imigração e nomeadamente para a França. Mas eu, por exemplo, esse foi um elemento que eu não encontrei forma de integrar no livro, embora fosse interessantíssimo, até porque esse é um tema também que me diz muito e que até já escrevi sobre ele noutros livros,
Mas pronto, isto como um exemplo... A questão do contrabando pode até tomar conta de uma história, porque é tão intenso, exato, pode tomar conta do livro, não é? Exato, porque, vamos ver, a vida de Rui Nabeiro, ela passa por diversas fases, não é? Existe a infância, que é muito, muito importante, a sua vida familiar, com os pais, com os irmãos. Depois, quando ele começa a construir as suas próprias empresas e começa a fazer o seu caminho, que também tem várias fases, e depois há vários outros pontos, a partir, não é, dos anos 80, em que ele já tem uma empresa muito grande e que mesmo assim continua a crescer. Mas isto estava a dar aquele exemplo para dar um exemplo que acaba por ser aqui muito a propósito, uma vez que estamos a falar também com França, não é? Claro, claro. Quem nos ouve é imigrante. Mas foi um episódio que eu, como outros, acabei por não incluir. Claro. Porque tive de fazer essas escolhas, porque lá está, sendo um romance, eu tinha de gerir, não é só nas empresas que se faz gestão, na escrita também se faz gestão, e eu tinha de gerir um pouco, pronto, os vários elementos para conseguir aqui contar uma história que tivesse harmonia, não é? Claro. E José Luís, e quando se escreve um livro baseado numa pessoa que se conhece, com quem se convive, com quem se conversa, foram várias conversas que manteve com o Rui Nabeiro, o que é mais difícil? É escrever um livro com um protagonista vivo, que se conhece, com quem se fala, ou querer criar um protagonista, uma personagem completamente do zero, tudo sair da nossa cabeça? O que é mais difícil? Eu confesso que neste momento eu fiquei com muita vontade de voltar a personagens completamente inventadas, porque efetivamente há uma liberdade diferente e não há tantos constrangimentos, não é? Claro. Ainda assim, esse desafio de trabalhar uma personagem a partir das memórias de uma pessoa e ter essa possibilidade de aceder a essas memórias também é um desafio incrível. E para mim acaba por ser muito interessante também por aquilo que eu aprendo sobre mim próprio, porque no caso de Rui Nabeiro era uma pessoa que eu conhecia à distância e que neste período fiquei a conhecer bastante melhor, mas também eu próprio, para escrever este livro, que inclusivamente em vários momentos utiliza a primeira pessoa, não é? Que diz eu, tive quase de fazer essa tentativa de me colocar naquele lugar. Em alguns aspectos foi mais fácil do que noutros, porque eu também sou alentejano, como o Rui Nabeiro, mas quer dizer, é claro que vivemos épocas completamente diferentes. Eu nasci em 1974, quando o Rui Nabeiro já tinha, não é, praticamente a idade que eu tenho hoje, e claro, isso acabou por ser também até interessante na medida em que, tendo nascido em 1974 e tendo nascido já depois do 25 de Abril, eu acho que há aqui um grande período da nossa história que é muito interessante para mim saber mais sobre ele, nomeadamente esses anos 60 que foram tão fortes, não é? Que tiveram guerra colonial, que tiveram tantas circunstâncias. Uma imigração maciça. E que eu não, sim, também, e que eu não vivi diretamente, não é? No caso da imigração, na verdade, os meus pais foram imigrantes em França e eu ainda recebi um pouco essa experiência indiretamente. Mas no caso de outras vivências que são ali descritas no livro, eu tive de ir um pouco à procura delas, tive de fazer essa pesquisa e tive de também inteirar-me de todas as circunstâncias através das conversas que tive com o Rui Nabeiro e depois tive também de me imaginar lá, de tentar... E à medida... Sim, continua. Não, ia perguntar se à medida que o José ia escrevendo o livro, se o Rui Nabeiro ia sendo colocado ao corrente, se ele seguiu também o trabalho criativo, o processo criativo.
quando este projeto se iniciou, eu, pronto, fiquei muito impressionado por ter ao meu dispor, não é, uma vida como essa para escrever sobre ela. Claro. E então eu também achei por bem criar aqui algumas regras também que fizessem com que Rui Nabeiro se sentisse à vontade, não é? Que se sentisse seguro e confiante para estar a partilhar comigo essas histórias, que às vezes são histórias bastante pessoais e bastante de familiares e etc. E então eu próprio lhe disse que iria mostrar-lhe o trabalho ao longo do desenvolvimento do livro. E isso aconteceu por 3 vezes. Em 3 momentos eu dei-lhe, assim, pode-se dizer, tranches do livro, e ele foi lendo e foi-me dando as suas impressões, que foram muito simples e que me deixaram sempre muito à vontade, o que também me deu a mim alguma confiança para continuar, claro, no caminho que estava a seguir. Para continuar a explorar esse manancial de 90 anos de história, sim, no fundo, não é? Sim, sim, sim. E o José lembra-se da primeira vez, lá que estamos a falar de memória, da primeira vez que ouviu falar do Rui Nabeiro. Como é que ele, quer dizer, já o conhecia de nome muito antes, não é? Sim, sim. Bem, a primeira vez que eu ouvi falar de Rui Nabeiro deve ter sido nas primeiras vezes que eu ouvi falar de Campo Maior, porque... Claro. Campo Maior e Rui Nabeiro são indissociáveis. Nem se pode falar de Rui Nabeiro sem falar de Campo Maior, nem se pode falar de Campo Maior e daquilo que é hoje esta terra sem falar de Rui Nabeiro. E as primeiras vezes que eu ouvi falar de Campo Maior foi primeiro nos anos 80, indo às festas das flores de Campo Maior, que são muito conhecidas, onde a terra é completamente coberta de flores de papel. E mais tarde eu fui atleta, eu corria lá na equipa da minha aldeia, que é Galveia. Atletismo? Exatamente, atletismo? Fazia atletismo, e a área em que eu me distinguia mais era na velocidade, e os campeonatos distritais de velocidade eram no estádio do Campo Maiorense. E então aí foi quando eu também acabei por ir muitas vezes a Campo Maior. E o próprio Campo Maiorense, que é a equipa de futebol ali, também tem muitas ligações. Eu acho que ele não foi presidente do Campo Maiorense. Eu sei que ele foi presidente da Câmara. O filho do Rui Nabeiro. Okay. E inclusivamente neste livro está descrito um momento que é o momento mais alto da história do Campo Maiorense, que é a final da Taça de Portugal de 1998, que o Campo Maiorense disputou com o Beira-Mar, mas ganhou o Beira-Mar. Ganhou o Beira-Mar. Eu tenho aqui o telefone a tocar, desculpa. Tudo bem. O Rui Nabeiro, apesar das origens humildes, não é? Construiu uma fortuna. Isto é inegável. Sim. Ele tornou-se um homem rico. Mas ao ler este livro, nós percebemos, se calhar por ser alentejano, nós percebemos que ele não é um rico como os outros. Ele é um homem realmente preocupado com a sociedade em que vive. Aliás, ele está lá no livro, ele nem sequer gosta de ser tratado como rico. Não é? Rico, exato. Isto é verdade. Ele é mesmo assim. Sim. Bem, vamos ver. Uma das coisas que eu falei com o Rui Nabeiro quando já estava no final do livro foi um aspecto que é muito forte e que por isso também faz com que as pessoas, de um modo geral, tenham todas uma impressão tão boa dele, que tem que ver com o seu lado de filantropo, não é? De pessoa que contribui muito a vários níveis para vários projetos, mas claramente em Campo Maior tem um papel muito ativo, não é? Tanto no que diz respeito a um apoio à educação dos mais jovens, ou também um apoio no que diz respeito dos mais idosos, ou até no que diz respeito aos seus trabalhadores e outros aspectos da sociedade. E eu, quando falava com ele sobre isso, dizia-lhe:
não consegui colocar isso no livro, porque lá está, é um pouco como o que eu estava a dizer antes. Eu sinto que colocar essa informação no livro podia ter ali retirado um certo humanismo, humanismo que não é a melhor palavra, uma certa humanidade à pessoa. Humanidade, sim. No sentido em que poderia parecer, não é, que o Rui Nabeiro também seria alguém isento de defeitos, o que não é verdade, não é? É um ser humano, não é? Claro, todos nós somos humanos e temos imperfeições. Ainda assim, há essa dimensão é muito clara e é muito reconhecida. No caso do livro, existe ali essa dimensão de ele ser uma pessoa acessível e lá está, e de não gostar de ser visto como o rico, embora ele seja bastante rico, não é? Mas não há como esconder. Sim, não ser visto como o rico, no sentido em que no Alentejo e muito no tempo em que ele cresceu, existia essa visão dos ricos como alguém que não se misturava, não é? Alguém que eram os proprietários e que viviam... Aqueles latifundiários, não é? Claro, viviam numa outra dimensão. E o Rui Nabeiro, ele é tudo menos isso, não é? Ele é alguém que conhece muitíssima gente pelo nome, que coloca toda a gente à vontade, que quer dizer que tudo o que ele tem para fazer faz na sua vez, espera na fila, não é? É uma pessoa que, pronto, que ao mesmo tempo também estamos a falar de alguém que tem a 4ª classe, não é? Que sabe, que nunca esqueceu, não é? De onde é que veio e quem é. E claro, isso é muitíssimo importante na identidade dele, na pessoa que ele é e da forma como o veem também. Ok. José Luís, obrigado. Chegamos ao fim. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. E bem, quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça. Almoço de Domingo, editado pela Quetzal, encontra-se à venda nas livrarias portuguesas e brasileiras de França, mas pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carl Gustave Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.